Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao 46. Então vamos ler o texto. Nos diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Parece um texto escatológico, ou seja, que fala sobre o fim dos tempos, mas eu tenho certeza que ele é um texto que fala sobre a nossa vida hoje. Um texto, por exemplo, que fala sobre a misericórdia. Jesus falou: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E no Sermão do Monte, quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, ressaltando a questão da misericórdia, nós entendemos que justamente nesse ponto em que Jesus agora vem falar sobre o fim dos tempos, ou seja, o julgamento, a maneira como nós nos apresentaremos diante de Deus e o que apresentaremos para Ele, nós entendemos que aquilo que Jesus apresentou como sendo obras para serem vistas e analisadas e recebidas por Ele, passam por um coração cheio de misericórdia. Um coração que olha para o nu e o veste, um coração que olha para as pessoas carentes e supre as suas necessidades, um coração que olha para o forasteiro e o hospeda, um coração que olha para aquela pessoa que está presa e vai visitá-lo, um coração que olha para a pessoa enferma e também vai assisti-lo na sua enfermidade. Isso tudo passa por um coração cheio de misericórdia. E a misericórdia, irmãos, é um sinal de Deus na vida do homem. Pensar e falar sobre misericórdia é o mesmo que refletirmos sobre a realidade da nossa vida aqui. E na verdade foi isso que Jesus fez. Ele foi misericordioso, ele trouxe um coração misericordioso até nós, e ele demonstrou a sua misericórdia através das suas ações. Nós entendemos que a nossa vida hoje em si, ela já é o resultado da misericórdia de Deus. Se nós podemos acordar e contemplar a beleza de um dia maravilhoso, a beleza da vida, já é um resultado da misericórdia de Deus. Todo ser humano, irmãos, ele carece da misericórdia de Deus, mas ele também carece
de ter um coração misericordioso. E eu entendo que quando Jesus caminhou entre nós, a grande lição foi de amor, foi de misericórdia. Ele curava os enfermos e por isso ele vai requerer de nós. Quando o texto diz que o rei vai perguntar aos justos e aos injustos, aos ímpios, né, se eles assistiram os enfermos nas suas necessidades e enfermidades, justamente porque o que Jesus fez aqui também passou por este campo, por este caminhar. Nós vimos Jesus, por exemplo, curando aquele paralítico em Betesda, que estava lá há 38 anos esperando uma cura. Nós vemos Jesus curando a sogra de Pedro. Nós vemos Jesus curando o servo daquele centurião. Nós vemos Jesus, por exemplo, curando aquela mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, sem esperança mais na medicina. Gastara tudo o que tinha com os médicos, era uma mulher rica e agora estava experimentando a miséria. E mais do que a miséria, ela estava experimentando a sua enfermidade que já lhe condenava à morte, mas de repente ela se encontra com Jesus e o mestre declara sobre a vida dela a cura. Então são obras que demonstravam misericórdia no coração de Jesus. Por exemplo, ele libertava os cativos de grandes cativeiros de opressão espiritual, libertava as pessoas que se encontravam possessas. Tudo isso porque o seu coração estava cheio de misericórdia. E ele não conseguia se deparar com uma situação, fosse pessoal ou fosse familiar, que ele não intervisse, porque ele tinha poder para isso. E é interessante saber que aquele Jesus é o mesmo que está entre nós hoje. E a grande lição que ele nos deixa então, é que nós precisamos ter, da mesma forma que ele teve, um coração misericordioso. Ele disse então no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mas eu também entendo na palavra de Deus, irmãos, que a misericórdia, ela associa o homem, ela tem o poder de associar o homem tanto à bênção quanto à maldição. Se você olhar no Salmo 109, versos 16, 17, diz assim: porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até mesmo matar o quebrantado de coração, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha então. E assim, como não desejou a bênção se afaste dele. Olha como que o salmista faz essa associação. Quando nós usamos de misericórdia para com os outros, nós estamos nos associando à bênção de Deus, e o Senhor derramará mais e mais bênçãos sobre nossas vidas. Mas quando nós não nos lembramos de fazer a misericórdia se afastará de nós, as maldições chegarão até nós. Mas uma pergunta que nós poderíamos fazer nesse momento é: o que é ser uma pessoa misericordiosa? A gente precisa definir o que é ter misericórdia. Misericórdia é você lançar o seu coração na miséria do outro, é você ter disposição para aliviar as cargas do outro, a dor que o outro está sentindo. E de acordo com a palavra do hebraico, a língua do Antigo Testamento da Bíblia, a palavra hesed, que significa misericórdia ou graça, esta palavra traz no seu significado etimológico o sentido de entrar na vida de uma outra pessoa, até que praticamente nós possamos ver tudo aquilo que ela está sentindo, olhar com os seus olhos, por exemplo, ouvir com os seus ouvidos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Quando Jesus exerce a misericórdia, irmãos, nós vemos que ele foi capaz de fazer tudo isso. Às vezes nós incorremos no erro de pensarmos que ter misericórdia do outro é simplesmente olhar para ele com piedade. Às vezes o nosso olhar piedoso nos faz orar e falar assim: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Mas não é só isso que nós precisamos fazer. Deus requer de nós que a misericórdia esteja viva e ativa em nós, que nós possamos também nos apresentar. Eu preciso olhar para o meu irmão e sentir a dor que ele está sentindo, ou seja, eu preciso penetrar no seu coração.
Eu preciso entrar na vida do meu irmão para exercer essa misericórdia bíblica, o recede do Antigo Testamento. Eu preciso ver a vida que ele está vendo, mas não com os meus olhos. Eu preciso olhar para a vida com os olhos que ele está olhando. Agora, irmãos, às vezes nós enfrentamos problemas com pessoas que estão no nosso convívio, porque nós não temos tido essa capacidade de exercer misericórdia sobre elas, para com elas, entrando na vida delas. Eu quero deixar essa grande lição para os irmãos. Muitas vezes famílias são salvas, casamentos são restaurados, porque o homem ou a mulher foram capazes de olhar a situação, a circunstância de vida com o olhar do outro. A sua esposa ou o seu marido não vê a vida como você vê. E às vezes ele está passando por um momento de grande dificuldade, seja no relacionamento com os filhos, seja, por exemplo, na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual. Nós sofremos opressões. E quem é a pessoa que Deus escolheu para estar do lado dele ou do lado dela? Você. Às vezes é o teu irmão, e eu não me refiro somente ao irmão, por exemplo, espiritual, ao irmão aqui da igreja, mas eu me refiro ao irmão da sua casa, irmão de sangue, que vive com você, que compartilha o mesmo teto, a mesma paternidade. Talvez é ele que está passando por dificuldades e você ainda não teve misericórdia, você simplesmente teve uma compaixão, você simplesmente teve piedade. Talvez você até mesmo orou, até esteja intercedendo por ele. Entenda a profundidade desta palavra de Jesus, quando se refere à misericórdia. Ela é mais profunda do que um sentimento, irmãos, do que uma piedade. A misericórdia que Deus requer de nós é aquela que nos faz entrar mesmo dentro da vida do outro, viver o problema que ele está vivendo. E com a sua fé, preste atenção nisso, através da sua fé, Deus pode operar na vida dele ou dela. Da mesma forma que o seu olhar não é o mesmo que o dele, a sua percepção de vida não é a mesma que a dele ou dela, a sua fé e o seu relacionamento com Deus também não é. E quando você exerce a misericórdia para com uma pessoa que você ama, que está próxima de você e que te permite também penetrar na vida dele ou dela, além de sentir os sentimentos que ela está sentindo, além de perceber a dor, além de ter uma percepção do mundo que está ao seu redor com os olhos dela, você poderá trazer a ela o resultado da fé que é sua, que só você tem, que talvez ela não tenha. Isso vai abençoar a vida dela. É por isso que o salmista diz que a bênção está diretamente associada a um coração que está cheio de misericórdia. Se você abençoa, Deus também vai te abençoar. Se você se prontifica a abençoar o outro, as bênçãos do Senhor estarão também liberadas a você. Então, ter misericórdia é você ver uma pessoa solitária, triste, e você se aproximar dela. Você vê uma pessoa faminta ou passando por alguma necessidade, não precisa ser o extremo da pobreza ou da fome, mas se você sabe que aquela pessoa às vezes está passando um aperto financeiro, divida o que você tem com ela, seja capaz de fazer isso. Eu me lembro, irmãos, da minha infância numa localidade aqui perto de Campos, chamada Morro do Coco, e ali havia algumas irmãs que moravam na extremidade mais carente daquela localidade. E eu me lembro como se fosse hoje, da irmã Isailda, uma mulher que lavava roupa para ajudar o seu esposo no sustento dos seus muitos filhos. E muitas vezes ela deu um testemunho de que faltava o sabão para que as suas vizinhas, que também prestavam esse serviço, pudessem lavar roupas e trazer o sustento para as suas casas. E a irmã Isailda era aquela irmã a quem sempre as suas vizinhas recorriam. E o pouco que ela tinha, ela sempre estava disposta a compartilhar.
Isso é misericórdia. Meus irmãos, que eram mais novos do que eu, que se equiparava aos dos filhos da irmã Isailda, eles gostavam de almoçar aos domingos na casa da irmã Isailda, comer a comida simples que ela servia para os seus filhos. Eles sentiam o amor com que aquela irmã compartilhava. Eu entendo, irmãos, que há uma riqueza muito grande no coração misericordioso, que suplanta toda e qualquer dificuldade, que supera, irmãos, as expectativas. Às vezes que os nossos corações estão cultivando de termos mais e mais e mais, mas nós entendemos quando Jesus veio e recusou todos os bens desse mundo em troca de estar na companhia das pessoas pobres, humildes. Quando ele diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tinha muitos ombros para o acolher. Ele tinha misericórdia na sua vida e aquilo o enriquecia. Aonde ele ia, pessoas o acompanhavam. É certo que muitas daquelas pessoas o acompanhavam por interesse, mas com certeza o mestre sabia o que estava no coração de cada uma delas. E havia lugares que ele tinha prazer de entrar. Havia pessoas com quem ele tinha prazer de compartilhar a sua vida. Olha, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, mestre por excelência. E ele teve momentos felizes enquanto andou aqui nesse mundo, convivendo com pessoas tortas, erradas, como eu e você, mas pessoas que puderam dar prazer, através de sua companhia, a ele. Olha o exemplo de Lázaro, Maria, Marta, que viviam numa casa humilde, numa vila perto de Jerusalém, chamada Betânia. Eram pessoas cheias de misericórdia também no seu coração. Eu vejo que a igreja do Senhor Jesus precisa experimentar isso hoje também. Nós precisamos rejeitar, refutar qualquer tipo de evangelho que nos afaste dos corações humildes, das camadas mais pobres da sociedade. E precisamos conviver com esta missão que o Senhor nos deu de exercermos misericórdia sobre os outros. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Você vai ver o apóstolo Paulo falando isso para uma igreja mais contextualizada, como a igreja de Corinto. Aquela igreja que passava grandes dificuldades, vivia numa cidade totalmente dominada por um império opressor, uma potestade tremenda, que era o templo da deusa Diana. Aqueles cristãos, eles foram capazes de levantar um donativo, uma oferta grande, expressiva, para abençoar os novos cristãos que estavam se convertendo na Macedônia, lugar para onde Paulo foi pregar, começar o evangelho ali. E aqui na segunda carta aos Coríntios, eu vou ler com os irmãos, Paulo elogia aquela igreja de pessoas simples, humildes, mas que foram capazes de compartilhar o pouco que tinham com os outros irmãos. Ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, e pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos ou com os cristãos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo se inclui nesse projeto missionário com os macedônicos, e agradece, na carta que ele escreve aos Coríntios, agradece a oferta que aqueles irmãos levantaram, mesmo estando debaixo de tribulação, mesmo sendo pobres, eles conseguiram abençoar os seus irmãos que estavam mais carentes que ele. Agora no verso 5, 2 Coríntios 8, 5, Paulo diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus,
se deram aos irmãos. Isso nos ensina uma coisa muito importante. E toda atitude de misericórdia, ela nasce de um coração que já conhece a Deus, e ela parte de uma ação direta do Espírito Santo na vida de alguém. Se você não tem experimentado a misericórdia sua no seu coração, isso é um sinal de que o Espírito Santo não está agindo com força dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Então nós primeiro precisamos nos dar a Deus, nos voltar para Deus. E depois então, como consequência disso, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios chegarão então como atitude de misericórdia à vida dos outros. Quer seja na nossa casa, na nossa família, quer seja na sociedade onde nós vivemos. Eu acho isso lindo. Há um texto na palavra de Deus em que Jesus diz, olha, se você tem algum problema com alguém, antes de entregar a sua oferta no altar de Deus, procure esta pessoa, vá até ela, reconcilia-te com ela, ou peça perdão, ou ofereça o perdão, para depois então, você entregar a sua oferta ao Senhor. Mais uma vez nós testificamos o que o apóstolo Paulo está falando aqui. As nossas ações sendo verdadeiras, ou para serem verdadeiras, como fruto de coração cheio de misericórdia, elas precisam estar associadas, ligadas, reconciliadas com Deus em primeiro lugar, para depois alcançar a vida do irmão. Irmãos, uma outra pergunta que nós poderíamos fazer acerca da misericórdia, é que existem vários tipos de misericórdia que nós podemos analisar. A misericórdia, por exemplo, ela deve se estender às almas das pessoas que estão próximos de nós. A alma como sendo a sede dos sentimentos, das emoções e também da personalidade. A alma tem poder de fazer uma pessoa sofrer, por exemplo. Tem pessoas enfermas hoje por conta de uma alma sofrida. Mas a alma também tem o poder de fazer uma pessoa feliz. Então a nossa misericórdia precisa alcançar, ela precisa ser estendida às almas das pessoas que estão conosco. Eu preciso olhar para o meu irmão, talvez dentro da casa onde você está hoje, você precisa identificar o que está se passando na alma da pessoa que convive com você. É mais do que um olhar clínico de um médico, por exemplo. É um olhar espiritual de quem consegue ver o outro por dentro. Que só pode ter também esse olhar uma pessoa que já tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que mostra, que nos traz a sensibilidade, aquilo que está na alma e no espírito da outra pessoa. Nós precisamos fazer isso. O melhor remédio para a alma de alguém, irmãos, é a companhia de Jesus, e a companhia de quem tem a Jesus. Isso também nos faz aprender que muitas vezes os problemas que estão conosco, ou as enfermidades da alma, estamos passando por elas, são frutos de más companhias, influências negativas de pessoas que não têm Jesus. Mas ter misericórdia da alma de alguém é também adverti-la acerca dos seus pecados. E você precisa olhar para as pessoas, para o seu próximo, demonstrar amor por ele, como Jesus disse que você precisa demonstrar, não sendo conivente com os erros e com os pecados dessas pessoas. Isso faz parte da misericórdia que atinge, que alcança, que se estende à alma do outro. Ter misericórdia de alguém, irmãos, é ser capaz de chamá-lo ao arrependimento. Por isso que às vezes nós somente começamos a obra, nós advertimos, mas por uma falta de capacidade nossa, por exemplo, falta de testemunho, falta de autoridade, nós não conseguimos trazer aquela pessoa ao arrependimento. Mas Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. Seja misericordioso, viva a misericórdia, mas viva o Evangelho em primeiro lugar. Isso te trará autoridade, não só para advertir o outro que está com você, mas também para testificar daquilo que Jesus já fez na sua vida,
conferindo autoridade para você levá-lo ao arrependimento de fato e de verdade. Lá em Atos, nós vemos o apóstolo Pedro pregando, as pessoas se convertendo. E quando elas se convertiam, é porque aquela pregação tocava-lhes o coração, dando-lhes consciência dos seus erros, dos seus pecados, da necessidade de estarem próximas de Deus, ou seja, de se reconciliarem com Deus. E quando aquelas pessoas se convertiam, elas procuravam os apóstolos e diziam: o que nós devemos fazer, irmãos? Logo nascia uma pergunta no coração de cada uma delas. Talvez a pergunta que precisa ecoar no nosso coração hoje: o que nós precisamos fazer diante de tão graça maravilhosa de Jesus que nos alcançou, diante de uma perspectiva de uma nova vida que se apresenta a nós? Deus já fez a parte dele, Jesus já se entregou por nós. Agora, o que nós precisamos fazer? Sabe qual foi a resposta do apóstolo Pedro, irmãos? Arrependei-vos, credes e sejais batizados para o perdão dos vossos pecados. Batizados em nome de Jesus. Está lá em Atos 2:38. Ele disse assim: arrependei-vos cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. É como se Pedro estivesse nos ensinando: precisamos fazer algo. O que fazer? Conservar o arrependimento nos nossos corações, conservarmos a aliança que estabelecemos com Jesus através do batismo, mas atrairmos a presença do Espírito Santo, que nos capacitará para vencermos as provações que virão na nossa vida daqui por diante. É como se Deus estivesse dizendo para você: eu já enviei Jesus por você para te reconciliar comigo, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa se arrepender e crer, mas você precisa também se submeter ao Espírito Santo, porque é Ele que vai te capacitar para tudo aquilo que virá daqui para frente. Muitas pessoas estão entrando no Evangelho hoje enganadas. Elas estão achando que uma vez aceitando Jesus, tudo vai mudar nas suas vidas, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina que é necessário que nós nos esforcemos para termos uma vida de santidade. O processo de mudança, ele é progressivo, se chama santificação, e é o Espírito Santo que nos auxilia nesse processo. Sem o Espírito Santo, irmãos, ninguém seria capaz de conservar a salvação que receberam mediante a conversão através de Cristo Jesus. Preste atenção nesse detalhe. Jesus te salvou, e para que a salvação permanecesse em você, Ele te deu o Espírito Santo no ato da sua conversão. Agora você precisa ouvir o Espírito Santo, você precisa conviver de uma maneira real, verdadeira, com o Espírito Santo dentro de você. É lindo nós sabermos que o Senhor trata das nossas almas desta maneira. Uma outra resposta que nós podemos dar é que a misericórdia também deve se aplicar ao nome das outras pessoas. Talvez nós estejamos nos esquecendo desse detalhe. Muitas pessoas se têm por misericordiosas, mas quando vem um problema na vida do outro, ou quando vem um outro, talvez até mesmo em algum pecado, elas não têm misericórdia do nome daquela pessoa, da reputação daquela pessoa, da dignidade daquela pessoa. E às vezes até mesmo cristãos hoje estão apontando erros, mas com um sentimento diferente, não um sentimento de transformar o outro, de resgatar o outro, mas com um sentimento de afundar o outro cada vez mais nos seus problemas. Preste atenção nisso. Há casais hoje que estão passando por grandes dificuldades porque a acusação está no meio deles. Isso é um espírito maligno, irmãos. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele é o acusador. E às vezes nós estamos exercendo esse papel nos nossos relacionamentos.
Paulo diz lá em Romanos 3, verso 13 e 14, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, são peçonha mortal, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. A falta de misericórdia para com a reputação das pessoas, irmão, simplesmente ela é uma demonstração de que existe orgulho e muitas vezes existe inveja. E você, como um cristão, você precisa monitorar o seu coração com relação a esses dois sentimentos maliciosos. Não pode haver orgulho e nem tampouco haver inveja. Você conhece aquela pessoa que talvez um dia te pré-julgou e que te apontou alguns defeitos, mas que você percebeu que ela não estava nem um pouco preocupada em uma transformação na sua vida, em te resgatar, por exemplo, em te reaproximar com Jesus, com Deus. Ela estava querendo, na verdade, te diminuir para que ela pudesse se sentir grande. Isso é uma mesquinhez muito grande. Demonstra que há inveja no coração dessa pessoa. E ela se sente grande, ela não pode crescer. Ela não se esforça para crescer. Ela é uma pessoa preguiçosa. Ela é uma pessoa, antes de tudo isso, maldosa. Então ela olha para você, que muitas vezes a ofuscou com o seu crescimento, mas te pega num momento de um defeito na sua vida, então ela aponta aquele defeito, e ela faz aquele defeito crescer tão grande na sua vida, a ponto de te diminuir nos olhos dela. E te diminuindo, ela se sente então grande. Você conhece ou não conhece alguém que muitas vezes agiu assim com você? Ela não teve misericórdia para com os seus defeitos, com os seus erros. E você não pode ser esta pessoa. O Senhor Jesus te chamou para viver um evangelho da verdade, do amor, da misericórdia. Às vezes nós sofremos e fazemos outros sofrer por conta disso. Lá em Êxodo capítulo 23, nós vamos ver Deus falando assim por lei: não admitirás falso boato, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas. Lá em Levítico 19, 16, Deus também diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Existe uma diferença muito grande entre você admoestar, exortar o outro, e você atentar contra a vida dele, simplesmente mostrando um erro, acusando e não fazendo nada para tirá-lo daquela situação, não intercedendo por ele, não sofrendo com o sofrimento dele. Uma outra resposta que nós encontramos para esses tipos de misericórdia é aquela misericórdia que se aplica às pessoas que estão feridas. Nós vemos no Evangelho o momento em que Jesus estava no pátio do templo e chegaram lá os escribas, os doutores da lei, arrastando uma mulher que por eles era considerada pecadora e adúltera, e a expectativa que estava no coração daqueles homens era que Jesus lhes autorizasse a apedrejá-la. Eles disseram: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? E aí Jesus abaixa, escreve algumas coisas na terra, e ele diz assim: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra, ou seja, o primeiro a tirar a pedra. E naquele momento, muitas pessoas foram saindo de uma a uma, todas saíram. E ele olha para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa linda, irmãos. Isso é misericórdia. Ele podia exercer o juízo, a lei permitia, mas ele exerceu a misericórdia. Não houve perda, mas houve ganho, houve lucro, houve crescimento. Foi uma vida que recebeu uma chance de viver novamente. Foi uma mulher transformada através de uma atitude, de um coração perfeito, que era o coração de Deus, mas que naquele momento foi rico em misericórdia para com aquela mulher. É maravilhoso vermos Jesus
ensinando isso de uma maneira muito prática. Depois ele conta a parábola do bom samaritano, justamente para confrontar os religiosos daquela época, os judeus. E ele diz que 2 tipos de judeus passaram por um homem que tinha sido assaltado, que tinha sido totalmente tripudiado e açoitado pelos assaltantes e deixaram ele para morrer à beira do caminho. Jesus fala que passou um sacerdote, passou de largo. Depois Jesus diz que veio um levita e passou de largo. E aí Jesus confronta os judeus dizendo que veio um samaritano. O judeu era perito em mostrar defeitos dos samaritanos, tentando fazer com que eles se diminuíssem para que eles pudessem crescer em cima dos erros dos samaritanos. Um erro que já tinha acontecido lá atrás, que Deus já tinha perdoado há muito tempo, quando os samaritanos aceitaram se misturar com outros povos. Jesus diz que o samaritano foi capaz de descer da sua cavalgadura, foi capaz de chegar até aquele homem, sem medo do perigo que poderia estar ali, ou seja, os assaltantes poderiam estar por ali ainda. Foi capaz de tratar as feridas, foi capaz de colocá-lo na sua cavalgadura e ir a pé até uma hospedaria ou estalagem. Foi capaz de deixar dinheiro do seu próprio bolso para que o dono daquela estalagem cuidasse daquele ferido. E ainda prometeu voltar para cobrir o que gastasse a mais. Aquilo abalou a mente de todos os judeus para quem Jesus contou, os religiosos daquela época, pessoas que estavam cheias de religião, mas tão vazias de misericórdia, tão vazias de amor. E Jesus ensinou um samaritano, vazio de religiosidade, estava cheio de amor, de misericórdia, e foi ele que foi capaz de abençoar aquela pessoa que precisava. Esta parábola nasceu de um momento em que uma pessoa perguntou para Jesus o que era necessário fazer para alcançar a vida eterna. Jesus então contou essa parábola. Essa parábola nasceu no momento em que Jesus recebeu como resposta daquele homem que ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e que ele tinha que amar ao próximo como a si mesmo. Jesus deu como resposta essa parábola e perguntou no final para aquele homem: quem foi o próximo daquele que estava necessitado à beira do caminho, que estava ferido ali? Aquele homem respondeu: o próximo, entre o sacerdote judeu, entre o levita judeu e o samaritano, o próximo foi o samaritano, aquele que usou de misericórdia para com o que estava à beira do caminho e ferido. Essa resposta precisa tocar no meu e no seu coração. Temos sido cristãos pouco misericordiosos nos dias de hoje, irmãos. Temos nos preocupado muito com os nossos problemas, muito com os nossos afazeres. Às vezes nós temos vestido a capa do sacerdote, do levita. O que Jesus está nos ensinando, e que essa palavra nos exorta hoje, é a sermos mais samaritanos, pessoas que exercem a misericórdia. Eu olho para esta passagem bíblica e eu percebo que a misericórdia também se aplica às pessoas que nos ofendem, ou seja, eu preciso ser misericordioso, até mesmo com quem eu acho que não merece a minha misericórdia. Quando Jesus estava lá na cruz, ele orou dizendo: Pai, perdoa estas pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. Quando Estevão estava sendo apedrejado pelos religiosos daquela época, porque ele era um homem que evangelizava, que dava testemunho do evangelho de Jesus, que era vivo, autêntico na sua vida. Em meio ao apedrejamento, sabe o que ele falou, irmãos? Está lá em Atos 7. Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Ele não pediu justiça, ele pediu misericórdia. Porque o seu coração estava cheio de Deus,
Precisamos ressignificar este evangelho, irmãos, e deixá-lo aflorar na nossa vida, alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu vejo que a misericórdia também tem que ser aplicada às pessoas carentes e às pessoas necessitadas. Davi declarou no Salmo 41, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o livrará e o Senhor o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Olha quantas bênçãos estão prometidas por Deus às pessoas que usam de misericórdia para com os carentes, para com os pobres, para com os necessitados. Eu quero finalizar essa palavra, irmãos, falando que existem muitas razões para nós sermos pessoas misericordiosas. A misericórdia, queridos, ela nos faz praticar boas obras. A misericórdia nasce no nosso coração, mas ela muda o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. E aí que está a questão. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas são as nossas obras que nos credenciam para entrarmos nos céus. É como se você tivesse a certeza de que você está habilitado a dirigir um veículo, você já tirou a sua habilitação. Mas se você não estiver portando a sua habilitação, e se você for pego numa blitz, o policial vai te pedir, cadê a sua habilitação? Se você não mostrar, você não vai poder prosseguir a sua viagem, a sua jornada. As nossas obras nos habilitam, porque elas testificam a nossa salvação, elas testificam a nossa conversão, elas testificam a presença do Espírito Santo na nossa vida. Lá em Efésios 2, verso 10, o apóstolo Paulo nos diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Você tem andado em boas obras? Por onde seus pés têm caminhado? Essa é a grande pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer. Somos cristãos, já temos certeza da nossa salvação, mas nossa vida tem caminhado pelas obras que Deus de antemão já preparou para que nós andássemos nelas. Eu tenho certeza, e a palavra de Deus nos ensina, que as boas obras refletem o caráter de Jesus na nossa vida. E isso vai se demonstrar por boas obras. Boas obras nascem no nosso temperamento também, irmãos, no nosso jeito de lidar com as pessoas. Há muita gente que é capaz de comprar 20 sacolões e dar aos pobres, mas não é capaz de se quebrantar e pedir perdão ao outro por uma ofensa que fez. As verdadeiras obras nascem do nosso coração, mudanças no nosso temperamento. Deus, Jesus, não vão julgar somente aquilo que nós fizemos de material, mas eles vão requerer de nós mudanças primárias, aquelas que têm que acontecer nos fundamentos da nossa vida, no cerne da nossa alma, do nosso espírito, que dizem respeito ao nosso temperamento, aos nossos sentimentos para com o outro e para com Deus. Eu vejo na palavra de Deus, lá em Atos 10, o exemplo de Cornélio. Cornélio era um homem bom, ainda não tinha sido convertido a Jesus, mas era um homem que buscava conhecer Deus, ter revelação de Deus, mas era um homem rico de coração, rico de misericórdia, e em determinado dia Deus desejou salvá-lo, e um anjo visitou. É linda essa passagem, a gente vê o Espírito Santo trabalhando. O anjo visitou Cornélio numa visão e disse a ele assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele não conhecia Jesus, mas ele se relacionava de alguma forma com Deus, ele queria chegar até Deus, e Deus viu isso,
e mandou então que ele mandasse pessoas buscarem Pedro e levassem Pedro até a sua casa para falarem do único que tem poder para nos reconciliar com Deus, que é Jesus. Da mesma maneira, o Espírito Santo tocou no coração de Pedro e o fez mudar o seu jeito de ver a vida e de entender que os ímpios, que os gentios, os que não eram judeus também poderiam ser alcançados pela graça de Jesus, e fez com que ele atendesse ao pedido daqueles homens e que fosse até a casa de Cornélio, e mediante a pregação do Evangelho, não só Cornélio, como todos os da sua casa se converteram e foram salvos. Tudo nasceu a partir de quê, irmãos? Do coração de um chefe de família, de um pai de família, que tinha misericórdia das pessoas. Um dia, irmãos, nós prestaremos contas ao Senhor de tudo aquilo que nós fizemos com a vida que Ele nos deu aqui. E eu finalizo esta mensagem com o texto de Mateus 25, agora a partir do verso 41. Jesus fala assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Ele explica: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me acolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então o rei lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes também a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos entrarão na vida eterna. Amém, queridos? A resposta é necessário ter misericórdia no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.